Muito bem. Eu vi o Oliver, vi as crias, não vi a aniversariante. Ela não veio? Foi estrada. Ah, tá. Ela não voltou ainda, tadinha? Tá chegando, daqui a umas 2 horas. E convidar ela aqui à frente para orar por ela. Nós vamos orar mesmo assim, né? A Kika está fazendo aniversário hoje e está voltando então de viagem, está fazendo aula no mestrado, né? Vamos orar por ela, agradecer por mais um ano de vida, né? Que o Senhor tem dado a ela. Vamos orar também pela Liliana. Liliana tem enfrentado uma dor de cabeça. Ela tem dias, já semanas, que ela tem ido ao médico, procurado descobrir o que é que tem dado essa dor de cabeça. É contínua, às vezes fica um pouco mais forte. E isso tem atrapalhado muito a vida dela, inclusive de estar aqui conosco nos cultos, né? Se bem que ela disse mesmo para nós que ela vai ter um mês de férias de nós. Mas é por um bom motivo. Casamento do filho, ela vai para a Flórida e depois ela vai estar com alguns familiares viajando aqui nos Estados Unidos. Mas vamos orar pela saúde da Liliana. Você tinha dito o nome da sua irmã, escapou. A Kênia. A Kênia está precisando das nossas orações. Ela mora no Brasil? Mora no Brasil, tem enfrentado algumas dificuldades de saúde. Vamos orar por ela também neste momento. Mais alguém que você acha que você deveria dizer o nome dessa pessoa para a gente orar por ela nesse momento? A mãe do Márcio, ok. A dona Ana Lúcia está enfrentando um problema no coração e precisa fazer ali algumas ações médicas. Está internada, era para ter alta, não sei se teve. Nós vamos orar por ela. Mais alguém? Pela Eva, está com infecção no ouvido, está desanimadinha. A Eva, ok. Vamos orar pela Eva, que Deus abençoe, traga a cura. Alguém mais quer lembrar de alguém? Não? Okay. Vamos pôr essas pessoas diante do Senhor nesse momento. Querido Deus, nós te louvamos, porque a tua palavra diz que quando 2 ou mais se reunirem no teu nome, o Senhor estaria no meio deles. E a tua palavra também diz que se nós pedíssemos alguma coisa no teu nome, o Senhor nos concederia. E agora a gente está aqui reunido, ó Deus, por causa destes nomes que nós falamos aqui, Senhor. São vidas que precisam do Senhor. Algumas com situações mais graves, outras menos graves, mas todas elas precisam do Senhor. E é no Senhor que nós colocamos a nossa esperança. Como diz a tua palavra, nossa esperança não está nos carros de guerra, elas estão no Senhor. Então nós olhamos para o Senhor essa manhã, com esses nomes diante da tua presença, com cada situação específica que o Senhor sabe que essas pessoas estão vivendo. Clamamos ao Senhor que a tua boa e poderosa mão chegue aonde elas estão. E nós cremos nisso e oramos por isso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, e louvamos a Deus pela vida da Kika, que completou 19, 20 anos por aí, mais ou menos, né? Essa parte aí. Mais ou menos. A Sandra e o Agnaldo estão assistindo o culto, diz que hoje é aniversário de casamento deles. Oh, benção, vai ter bolo. Vamos agradecer a Deus pela vida do casal. Ali atrás, irmãos, depois do culto, nós temos algumas coisas para os irmãos que quiserem levar. Vou falar logo antes que eu me esqueça. Tem um panetone que é de fim de ano, né? O Natal já passou, mas o panetone está ali. Então, por favor, leve um panetone para a sua família, para você continuar celebrando o Natal. E ali tem um pote que nós fizemos, que chama o pote de contar as bênçãos. Então, a ideia é que você leve para a sua casa e comece a ter a prática de receber uma bênção, coloca lá no como é que chama aquele ali? Post-it. Um post-it e joga lá dentro. Né? Quem sabe, com a graça de Deus, no dia de ação de graça, a gente pode trazer aqui para a igreja, né? E a gente começar a abrir o potezinho e lembrando as bênçãos que o Senhor vai dar no ano de 2026. Eu acredito que eu vou ser abençoado no ano de 2026. Você acredita que você vai ser abençoado? Então leva um pote para você contar as bênçãos, né?
Depois nós vamos cantar aquele hino novinho, né? Quantas bênçãos. Saiu esse ano, não foi? Esse ano, muito bem. Vamos para a palavra do nosso Deus. Eu quero lembrar vocês que nós estamos caminhando do livro de João. Então, você que não perdeu aí um ou mais culto, Evangelho de João, capítulo 15, nós estamos. E na semana passada a gente viu um momento muito singular na história de Cristo com os discípulos, que é João que conta. Esse capítulo 15, 16 e 17 de João, que nós vamos caminhar nos próximos domingos, ele é ímpar, ele não aparece nos demais evangelhos, ele aparece aí em João. E o que traz mais interesse nesses 3 capítulos é porque esses textos são vividos do momento que Jesus sai da mesa da ceia até antes de ser crucificado. Então, vocês sabem que os evangelhos contam que eles saem da ceia e Jesus os chama para orar no monte. Eles vão lá para o monte orar. E até eles chegarem lá, no ambiente que eles estiveram ali, antes de chegarem os guardas, Jesus tem algumas palavras muito assertivas para os seus discípulos. Muito importantes. Eles tinham que saber disso. Então, nós vimos neste início do capítulo que Jesus vai dizer que ele é a videira e que nós somos os ramos. E ele vai argumentar que o Pai é o lavrador e que a gente não precisa se preocupar, porque esse lavrador é cuidadoso. Ele vai cuidar de nós. Ele vai cuidar para que vocês permaneçam na videira e deem muito fruto. E ele é tão cuidadoso que ele vai tirar da videira aqueles que não são. Ele vai limpando. Ele vai tirando aqueles que não dão frutos e cortando, deixando secar e depois jogando ao fogo. Você não foi chamado para viver uma vida isolada. Você está chamado para viver uma vida aqui, neste mundo, primeiramente, ligado a Cristo. Ele é o cabeça do corpo. Como eu falei na semana passada, você já viu algum corpo andando sem cabeça? Não tem. Ele é a videira. Você já viu algum ramo vivo se a videira não é saudável? Não tem. E ele é a pedra de esquina. Você já viu alguma casa em pé que o alicerce não é bom? Não tem. Então a primeira coisa que Deus nos chama é para que nós, você, eu, estejamos com Ele, ligados nele. A nossa fonte maior é Cristo. A sua fonte nunca pode ser o pastor Edilson ou qualquer um outro pastor. A fonte maior não pode ser. Não vás atrás de homens cegamente, seja ele quem for. A sua ligação espiritual é com Cristo. Contudo, entretanto, todavia, você não está sozinho andando com Cristo. Porque um tijolo só, ligado a Cristo, faz um edifício. Um membro só, ligado a Cristo, faz um corpo. E um ramo só ligado à videira traz frutos. Por isso, você também não foi convidado para viver a vida nessa terra sozinho. Você foi convidado a viver em comunidade, que nós chamamos, como o Novo Testamento revelou para nós, igreja. Nós somos convidados por Deus para fazer parte da igreja. Nós não podemos viver Jesus em casa. Nós não podemos ser como aqueles que acham que viver Jesus é ter a sua fé
sozinho. Eu acredito em Deus, eu tenho uma conexão com Deus, eu tenho uma caixinha de promessa em casa. Todo dia eu pego uma promessa da caixinha de promessa. Eu faço a minha oração. Eu sigo, eu leio a Bíblia. Não. Tudo isso pode ser feito. Mas você foi convidado para viver com ramos, para você dar mais frutos. Então isso é a igreja. Então hoje nós vamos nos deparar com uma conversa que Jesus tem com os ramos, para que eles entendam o que é ser ligado a Jesus e que essa união com Cristo traz duas coisas para nós, pelo menos nesse texto. Traz o fardo da perseguição e traz a responsabilidade da pregação. Nós vamos nos deparar com isso porque os discípulos estão olhando para Jesus nos seus últimos momentos. Embora eles não saibam, Jesus sabe, e Jesus quer deixar os discípulos a par do que está para chegar, o que vai acontecer nos próximos capítulos. Quem assistia a novela aí nos anos 90, né? Eu não assistia. Mas quem assistia a novela, a gente ficava na sala e terminava a novela. Aí vinha o comercial. Depois do comercial, o que voltava? Cenas do próximo capítulo. Vocês lembram disso? Aí você ficava lá, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Durante quando era sábado, né? Porque aí só na segunda. Então, aqui Jesus está olhando para os discípulos e diz: então, galera, comercial voltou. O que vai acontecer nas cenas do próximo capítulo, vocês precisam saber. Eu queria convidar então você para ler comigo João capítulo 15, verso 18 ao verso 27. Se você não tem sua Bíblia, tem aí no boletim, você pode pegar, está ali atrás, se você ainda não pegou. Mas o texto diz assim: se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Então, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. Lembre-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Se guardaram as minhas palavras, também guardarão de vocês. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem odeia a mim, odeia também meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora, não somente viram, como também odiaram, tanto a mim como o Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei deles: odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vocês também testemunharão que estão comigo desde o princípio. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Conhecemos que a Tua palavra é a verdade e queremos compreendê-la por meio da ação do Teu Espírito em nós. Então, ajuda-nos e dá graça para que a gente compreenda aquilo que o Senhor está expondo nesta manhã, em nome de Cristo Jesus. Quero então convidar você para olhar sobre esse tema. Nossa união com Cristo traz o fardo da perseguição e a responsabilidade da pregação. Para começar, eu gostaria de citar uma frase que eu gosto muito de um
pastor chamado Dietrich Bonhoeffer. Não sei quantos já ouviram, eu já falei dele aqui. Tem até o filme dele que foi lançado no ano passado. Eu ainda não consegui ler, mas ele foi um pastor na época do nazismo, né? E ele era alemão, então ele sofreu a perseguição do nazismo. E ele tem uma frase que diz assim: o discipulado é de graça, mas lhe custará a sua vida. É muito interessante isso. Eu que gosto muito de trabalhar com discipulado e ensinar as pessoas e falar a respeito da palavra de Deus com elas. Teve uma vez que eu fui dar um discipulado para uma moça. Ela disse assim para mim: pastor, só que é o seguinte, eu estou meio com dificuldade. Quanto que eu tenho que te pagar? Aí eu lembrei dessa frase aqui: discipulado é de graça, eu nunca vou cobrar, mas vai lhe custar a sua vida. Porque aquele que encontra Cristo e entende o Evangelho vai perder a sua vida. Jesus disse isso. Então, Dietrich Bonhoeffer diz: o discipulado é de graça, mas há uma frase e outra frase que eu conheço e gosto, que diz assim: não se pode tampar o sol com uma peneira. Já diziam os mais antigos, né? Não se pode tapar o sol com uma peneira. E hoje em dia há uma tentativa de suavizar a mensagem do Evangelho. As pessoas estão tentando tapar o sol com a peneira. Em algumas igrejas já não se pode usar muitos temas que a palavra de Deus usa. Alguns pastores famosos já chegaram a dizer que a Bíblia precisa ser reescrita. E tudo isso é um movimento para dizer: olha, nós precisamos tampar esse sol. E não dá para tampar o sol com uma peneira, gente. Não dá. Assim, também como a ideia de que não se deve falar coisas que desmotivam as pessoas no culto. Não deve se falar. Você tem que falar coisa que põe as pessoas para cima. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim: não, porque é o seguinte, a pessoa já tem a semana inteira dela lá no trabalho, cansado, ela tem problema na casa dela, ela tem um monte disso, daquilo, ela chega na igreja para se aliviar. Então a igreja tem que ser um lugar onde ela sai da igreja voando. Né? Então vem para a igreja e sai nos ares. Assim. Então tem igrejas. A igreja precisa ter palavra de motivação. É por isso que muitas igrejas hoje trocaram os pastores pelos coaches. Porque é mais legal. Você vai na igreja e ali você tem uma palavra solidária, amável, que te entende, que te põe para cima, que fala que você não é aquela música, você é a joia rara. Joia rara do Senhor, é isso, né? Raridade. Você é uma raridade. Olha que coisa linda. Né? Você olha no espelho de manhã e fala assim: sou filho de Deus, raridade do Senhor. Então, vem para a igreja e tem que. Então, a igreja hoje tenta tapar o sol. Não vamos falar coisa que desmotiva as pessoas. Então, falar sobre o pecado. Não. Vai espantar as pessoas. Elas não vão ficar na igreja. Pastor, se o senhor ficar falando essas coisas, as pessoas vão embora. O que eu quero dizer é que tem muita igreja hoje, infelizmente, que não tem mais a prática da pregação expositiva como a gente faz. Expositiva e sequencial. E é bem possível, irmãos, que pastores que não preguem expositivo e sequencial fujam de textos como esse de hoje. Não vou falar sobre isso. Deixa isso para lá. Então eu não tenho como fazer isso, porque o texto caiu. Vai ser esse hoje. Entende? Não tem como falar. Uma vez eu vi um amigo meu pregando, ele falou assim: irmão, falando sobre pregação expositiva, ele disse assim: irmão, na minha cabeça, como um pastor, eu jamais pregaria em Mateus 19, que fala do recasamento, do adultério e recasamento. Isso é uma bucha. Eu não quero falar sobre isso. Mas quando você prega positivamente, uma hora você vai passar pelo texto, você vai ter que expor. Então muitas igrejas fogem de textos difíceis que tenham mensagens desanimadoras. Hoje, para o conceito dessa geração,
O texto de hoje é uma palavra desanimadora. Então eu espero que você não saia daqui desanimado. Mas não é uma palavra uau. Jesus está recolhendo os discípulos nos seus últimos momentos e diz: eu preciso falar umas coisas que vocês têm que encarnar. Vocês não podem esquecer. Deixei agora, para o último momento, para que fique fresco na cabeça de vocês. Então, a primeira coisa que a união com Cristo e queridos Deus nos traz nesse texto é o fato da perseguição. Primeira coisa que Jesus diz: o mundo odeia vocês porque odiou a mim. Jesus não está dizendo que é uma novidade. Jesus está dizendo para ele o seguinte: se vocês prestarem atenção, nos 3 anos que nós estamos juntos, o mundo me odeia. Embora Jesus tivesse uma grande multidão atrás deles, pessoas atrás deles, e gente se convertendo, a grande maioria, e quando ele diz o mundo, ele diz esse sistema. Ele diz aqueles que têm poder, ele diz aqueles que governam, aqueles que orientam. Jesus certa vez diz o mundo, esse mundo jaz no maligno. E o maligno não é alguém que gosta das coisas de Cristo. Há uma frase de Charles Spurgeon que eu gosto muito, ele diz assim: você espera ser honrado em um mundo em que o seu mestre foi crucificado? Então Spurgeon diz isso. Se você espera honra no mundo que crucificou o teu mestre, você não entendeu de que espírito você é. E você não entendeu de que espírito o mundo é. Irmãos, nós não precisamos dar motivo para que o mundo nos odeie. Basta que a gente se assemelhe a Jesus. Basta que nós pronunciemos as palavras de Jesus. Basta que nós queiramos caminhar no caminho de Jesus. Então, sem motivo algum, alguém vai ofender você por causa da sua fé. Sem motivo algum. E hoje, parece que com essa loucura que a gente tem aí das redes sociais, as ofensas te procuram. Não é? Eu me lembro que há várias vezes colocava, e ainda coloco, né? As coisas lá no meu WhatsApp, no meu Instagram, no Facebook lá, e na hora de ler as coisas lá, de repente vem gente falando: nossa, de graça, né? Eu só estou falando o que eu acredito. Se você não acredita, você só passa a mão por cima assim, ó, né? E vai embora. Mas as pessoas vão ofender você por causa da sua fé, daquilo que você tem como ideologia, daquilo que você acredita para a sua família. Você vai ser ofendido. Sem motivo, alguém vai bater em outro por causa da sua fé em Cristo. Semana retrasada, acho que um mês e pouco, eu vi uma história lá no Brasil que eu fiquei assim, horrorizado. O vizinho chegou de caminhão, estacionou um caminhão na frente do vizinho, saiu na frente do caminhão assim e falou: fulano! Aí o filho do fulano saiu da sala assim: o que foi? Ah, chamamos seu pai. O menino voltou para chamar o pai, ele voltou dentro do caminhão, pegou uma arma de grosso calibre, saiu. Quando o pai saiu, ele pá, o menino foi lá na janela, ele pá, também entrou dentro do caminhão e foi embora. Aí falaram para ele: por que você matou? Aí a mulher dele: por que você fez isso? Eram vizinhos. E a ideia lá é que eles não gostavam do jeito que a família era e dos louvores que a família cantava. Eles vão bater em você sem causa, sem motivo. É isso que Jesus diz. Vão odiar você porque odiaram a mim. O discurso de boa parte desta geração, irmãos, é que a igreja precisa ser descontinuada. Começou com Karl Marx, quando diz que a igreja é o ópio do povo. E cresce. Então, dentro dessas pessoas que são iluminadas, filósofas, sociólogas e tantos outros ólogos da vida, o que permeia dentro desse povo é que a igreja
é algo ruim, precisa terminar. Há uns 2 anos atrás, se eu não me engano, houve uma passeata no Chile, que era lá, era mais ou menos assim, nós estamos revoltados com alguma coisa e vamos fazer uma passeata. E fizeram a passeata, nada contra cristianismo, nada, mas aí de repente, esse povo que estava lá fazendo a passeata contra isso, contra aquilo, se deparou com uma igreja católica na centro da cidade do Chile. Qual a ideia que eles tiveram? Vamos queimar a igreja, porque a igreja atrapalha o que a gente faz. Simplesmente tocaram fogo numa igreja cristã para demonstrar que eles não suportam Cristo e seus seguidores. Esse mundo odeia vocês porque odiou Jesus primeiro. Esse é um fardo. Se você coloca Jesus com você, o fardo vem junto. Se você anda com Jesus, o fardo é seu também. Não dá para desconectar, falar, não, gente, eu sou de Jesus, mas eu não sou daqueles lá, não. Sou mais neutro e tal. Não me persiga. Não me odeie. O mundo odiou Cristo e odiará você. O mundo perseguiu Jesus e perseguirá você. Existe uma missão chamada Portas Abertas. Quem aqui conhece? Portas Abertas. Que bom. Quem não conhece tem que entrar em casa no site portasabertas.org e fazer uma pesquisa. Portas Abertas é uma missão que fala sobre a igreja perseguida no mundo. Eles assistem a igreja que é perseguida. Deixe-me compartilhar com vocês algumas notícias recentes do site Portas Abertas. Olha isso. Conflito na Síria causa êxodo de cristãos. Mais de 45 famílias estão desabrigadas em uma cidade chamada Alepo. Outra notícia. Líderes cristãos estão na mira do crime organizado no México. Outra notícia. Vietnã. Polícia invade casa durante culto de oração e leva 3 pessoas presas. O que eles estavam fazendo? Crime, orando. Nicarágua. Essa semana, o país proíbe a entrada de Bíblias. Nicarágua fechou conventos, expulsou padres, expulsou pastores, perseguiu, prendeu e agora continua a sua escala. E agora a última coisa que ele colocou é: Bíblia não entra mais aqui. Se entrar a Bíblia aqui, vai ser preso. Níger. Vilarejo cristão sofre ataque no dia de Natal. Eles esperaram o Natal, mas não sabiam que os cristãos iam estar reunidos. Invadiram o vilarejo e atacaram. Nigéria, no ano de 2025, vários ataques ceifaram milhares de vidas cristãs. Site Portas Abertas. Sabe por que isso? O mundo perseguiu Jesus e ele vai perseguir vocês. Esse fardo não será retirado da igreja até o dia em que o Senhor Jesus voltará e aniquilará os seus inimigos. Tem uma imagem no livro de Apocalipse que as pessoas não gostam. Não gostam nem que fale. Como que você vê Jesus, irmãos? Como é que você fala de Jesus para as pessoas? Já pensou nisso? A maioria fala para as pessoas de Jesus assim: Jesus te ama. Jesus vai com a sua cara. Ele morreu por você. Ele veio nessa vida para trazer a vida dele em seu favor. Isso é errado? Não, é tudo certo. Mas a gente tem medo de falar uma outra face de Jesus. Está lá no Apocalipse. O Apocalipse diz assim: o cavaleiro vem e ele traz uma espada na mão. No seu lado está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele vem para uma batalha. E ele vencerá. E sabe como que eles descrevem como vai ser essa batalha? O sangue dos povos chegarão no arreio dos cavalos. Sabe quem vai fazer isso, irmãos? Jesus.
Cristo da cruz, ressuscitado, é o juiz das nações. E como juiz, ele vai aniquilar o mal um dia. E não se aniquila o mal sem extirpá-lo. Esse fardo da perseguição crescerá, se desenvolverá, levará até os últimos dias, em vários cantos. Mas chegará um dia, queridos, em que Jesus vai acabar com a perseguição. Não é bonito. Não é fácil de se dizer às pessoas que Jesus vai fazer isso. Mas é uma ordem das Escrituras, um acontecimento que as pessoas precisam saber. Logo, quando nós vamos fazer um discípulo de Jesus, nós precisamos dizer a ele toda a verdade do Evangelho. Não tampe o sol com a peneira. Não diga às pessoas para virem para Jesus que a vida delas vão melhorar. Não convide as pessoas para vir à igreja dizendo que agora elas não vão ter mais problemas financeiros. Não chame as pessoas para chegar perto de Jesus dizendo que elas serão curadas de todas as suas enfermidades, porque isso é mentira. Jesus não prometeu isso. Jesus pode fazer? Pode. Mas ele prometeu que faria? Não. O Evangelho hoje quer que as pessoas venham à igreja para se sentirem melhores, para ter uma vida mais legal. Jesus quer que você venha à igreja para servi-lo, para ter comunhão com Ele. E isso pode trazer a você o fardo que não é bom levar, que é o fardo da perseguição. Vão odiar vocês, porque odiaram a mim. Vão perseguir vocês, porque perseguiram a mim. Quero terminar esse pedaço com uma frase que eu gosto, que diz assim: se queres ter uma vida tranquila, não te tornes um cristão. Se você quer ter uma vida tranquila, não se converta. Segundo, a nossa união com Jesus, irmãos, traz para nós a responsabilidade da pregação. E aqui eu acho interessante, porque Jesus vai dizer assim: se eles guardaram a minha palavra, vão guardar a palavra de vocês também. Olha que interessante, irmãos, e que peso que Jesus diz, né? Se guardaram as palavras de Jesus, também vai guardar as palavras dos discípulos. Traz duas verdades para nós que a gente precisa aprender aqui. Primeira é, a palavra dos apóstolos eram inspiradas por Deus. O que a gente precisa entender, irmãos, é que essa Bíblia que está na tua mão, as cartas escritas pelos apóstolos, escolhidas pela igreja, depois de terem feito uma reunião, um concílio, terem colocado métricas para saber aquilo que se parecia e tinha autoridade da palavra de Deus, que tinha realmente a fidelidade de ser de um apóstolo. Isso é o que Deus mandou eles dizerem e que eu não posso dizer. Só eles podiam dizer. Porque essa revelação, essa inspiração acabou. Eu não posso mais falar em nome de Deus. Assim diz o Senhor. Se eu não estiver apontando para o texto das Escrituras. Eu não posso. Quem podia eram os apóstolos. Olha o que Pedro diz lá em 1 Pedro, capítulo 2 Pedro 2, 1. Ele diz assim, 1:21. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, o que nós cremos e confessamos é que a palavra de Deus dadas aos apóstolos tem maior peso, já que foram inspiradas pelo Espírito de Deus para trazer a revelação após a ressurreição de Jesus Cristo. Por que você sabe e crê como acontecerá a volta de nosso Senhor Jesus Cristo? Porque Paulo escreveu em Tessalonicenses. Porque Deus deu a Paulo a revelação do que aconteceria e ele escreveu em Tessalonicenses. Jesus disse, não disse. Como seria? Não, ele disse que
aconteceria. Agora, os fatos, tudo aquilo que vem depois foi desenvolvido pelo Espírito Santo de Deus por meio desses homens. E graças a Deus que esses escritos estão diante de nós. Então, lembrem disso, irmãos. Jesus disse, olha, eles ouviram a minha palavra, guardaram a minha palavra, vão guardar de vocês também, porque os apóstolos tinham o peso da palavra inspirada. Nós cremos e confessamos que a palavra de Deus dada aos apóstolos tem maior peso. Logo, após os apóstolos morrerem, não há mais nova revelação da parte de Deus. Por isso também o apóstolo Paulo escreveu lá em Gálatas capítulo 1, verso 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês outro evangelho diferente deste que temos pregado, seja este maldito. Então quando vem alguém e diz, olha, o anjo Moroni me encontrou e me deu novas revelações. E agora tem um livro aqui, escrito para vocês, para os santos de último dia. Pega e joga fora, queima. Porque este é enviado não de Deus. Quando vem uma mulher e diz, olha, eu fui e vi a volta do Senhor Jesus, e marcou a volta do Senhor Jesus, uma vez ele não vem, duas vezes ele não vem, três vezes ele não vem, escreve um livro e monta uma doutrina, e tem um monte de gente atrás dela, chamada Ellen White. Quando você pegar o livro da Ellen White, você já não fala, queima, porque não presta. Entende? É simples assim. Se o pastor Edilson vir aqui e falar para vocês que recebeu uma revelação de Deus, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, que o mundo, que não sei o quê, que Jesus vai voltar no dia tal, na hora tal, no momento tal, que vai ser assim, saia dessa igreja, procure outra. O pastor Edilson está louco. Porque nós, pregadores de hoje, não temos a inspiração dada pelo Espírito Santo, que foi dada aos apóstolos. Acabou. Pastor, mas foi uma irmã lá na minha casa, orou comigo, e ela disse, olha, eu vejo, aconteceu isso na sua vida, eu vi aquilo, e vai acontecer isso, toma cuidado. O que é isso, pastor? Talvez seja alguém realmente de Deus que está dando para você uma revelação pontual, que não tem nada a ver com as igrejas, e a sua fica para você, guarda na sua gaveta. Se acontecer, glória a Deus. Se não acontecer, você olha para essa irmãzinha e diz, você está de zoeira. Entende? Agora, o microfone de uma igreja hoje não é para falar sobre novas revelações. É para apontar para as Escrituras e dizer, Jesus disse, os apóstolos disseram, nós cremos, e vai acontecer, porque é a palavra de Deus. Então, o segundo momento pesa sobre nós cristãos. Temos o zelo para guardar aquilo que foi revelado. Temos o cuidado para dizer o que é Escritura e o que não é Escritura. Cabe à igreja ensinar toda a palavra de Deus com zelo e cuidado, porque as pessoas vão ouvir as nossas palavras. Elas vão acreditar no que nós dizemos. Logo, irmãos, quando um líder religioso diz a uma pessoa, em nome de Deus, um ensinamento que não está nas Escrituras, ele deixou de ser bênção na vida daquela pessoa e ele se tornou uma pedra de tropeço. Porque ele esqueceu das Escrituras. E ele está dando algo que ele não deveria dar. Por isso, ao fazermos um discípulo, precisamos ter todo o cuidado de ensinar toda a verdade das Escrituras, sem tentar tampar o sol com a peneira. Você tem uma responsabilidade sobre você. A pregação da palavra revelada que Deus deixou. 66 livros estão nas suas mãos. Tem como você saber a verdade, ter uma boa interpretação, aprender sobre ela, dividir e ensinar às pessoas uma palavra que veio de Deus e não de você mesmo. E por fim, Jesus disse, vem o Espírito Santo
Ele vai testemunhar de mim e vocês também testemunharão. Jesus termina dizendo isso. Vai ter briga, vai ter discussão, vai ter perseguição, vai ter tudo, mas vai ter o Espírito. Vai ter o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo de Deus vier e ele trazer a revelação a vocês, ele vai testemunhar e vocês testemunharão. Atos capítulo 1, verso 8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, até os confins da terra. É o Espírito de Deus que vai fazer essa ação na vida dos cristãos. Dá a nós o poder de testemunhar aquilo que foi revelado pelo Senhor, trazido pelo Senhor, deixado ao encargo de cada um de nós. Por isso nós temos que ter a competência de dizer toda a palavra de Deus e não tapar o sol com a peneira. Assim como um cão não pode se livrar da sua natureza de latir, porque está intrínseco nele, assim também o cristão não pode se livrar da sua natureza de testemunhar, porque isso está determinado a ele. Um cristão é um testemunha do Senhor. Quero terminar nessa manhã. Se você está na videira verdadeira e você está unido com Cristo, então se você está unido com Cristo, você vai precisar lidar com essas duas verdades. Primeiro, irmão, o mundo te odeia. E vão perseguir você. Você pode viver um tempo de pequena perseguição, você pode viver um tempo de grande perseguição, mas certamente você não vai viver num tempo que não há perseguição. Para nós aqui, graças a Deus, hoje não é a mesma palavra que nós vimos aqui, as mesmas notícias que nós vimos aqui no Vietnã, na Níger, na Nigéria, no México, não é. Graças a Deus ainda não é. Pode ser? Pode. Pode. Então eu tenho que estar preparado para viver com Cristo em pequenas perseguições e em grandes perseguições. Porque é o fardo que nós vamos levar. E a segunda coisa, irmão, se você está em Cristo nessa videira, você precisa entender que sobre você está a responsabilidade de pregar a palavra de Deus. Então, seja zeloso pela palavra. Diga aquilo que a palavra de Deus diz, ainda que não seja fácil de dizer. Ainda que não seja uma multidão que vai querer te ouvir. Mas diga essa palavra: não tape o sol com peneira. O mundo nos odeia. O mundo nos perseguirá. Mas Cristo, por meio do Espírito, nos dará a capacidade de viver e testemunhar da sua palavra. E se Deus se move em você por meio do Espírito Santo, essa palavra de hoje não é uma palavra desanimadora. Porque você entende que vem de Deus para cuidar da sua vida e revelar aquilo que você precisa saber. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou, nos amou em Cristo. Obrigado porque o Senhor revelou a tua verdade a nós. Obrigado também porque o Senhor nos deu o fardo, mas o Espírito de Deus que nos ajuda a caminhar. Nosso fardo hoje é um pouco mais leve. Há tantos irmãos que estão passando por tanta perseguição. Oramos por eles. Oramos para que o Senhor os fortaleça. Sabemos que a perseguição não vai parar. Mas sabemos que o mesmo Espírito que moveu nos apóstolos também se move na igreja nos dias de hoje. Ajuda os teus filhos, ó Deus. Ajuda a gente nas pequenas perseguições. Quando
na escola, no ambiente de trabalho, na família. As pessoas zombam, não entendem. Tem misericórdia delas e ajuda-nos a superar tudo isso. E acima de tudo, Senhor, nos ajuda a entender que o Senhor nos chamou para pregar a Tua palavra. Não invenções ou falando coisas que nós desejamos falar, mas a Tua palavra. Ora em nome de Cristo.